Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 42ª reunião ordinária do exercício 2020. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, vereadora Luísa, vereadora Suzane. Bom dia, o público que está nos assistindo, os funcionários dessa casa. Solicito o primeiro secretário, vereador Santo Coelho, que faça a leitura da ata da 41ª reunião ordinária do exercício 2020. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores que participam dessa reunião. A ata já foi encaminhada à secretaria e posteriormente encaminhada aos e-mails dos vereadores. A pedido do vereador a não leitura da ata e a votação da mesma. Ata 41ª reunião ordinária do exercício 2020. Solicito aos senhores vereadores que manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Senhor presidente, questão de ordem? Pois não, vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de perguntar ao nosso primeiro secretário que na reunião anterior eu fiz a conclusão do relatório da denúncia dos dois jornalistas. Eu pedi que colocasse na íntegra a minha fala. Queria saber do nosso primeiro secretário se isso ocorreu. Nobre vereador, eu vou consultar a minha secretária, que ajudou a confeccionar essa ata, e nessa mesma reunião eu dou a resposta para você. Não fica aprovado 9 votos. Solicito o primeiro vice-presidente, vereador André Leite, que faça a leitura das correspondências que devem entrar nesta casa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora Suzane, vereadora Luísa, os demais vereadores presentes nessa reunião. Bom dia também ao público que nos assiste nessa manhã de terça-feira. Senhor presidente, por enquanto só chegou um ofício aqui do gabinete do vereador Wagner Guiné, justificativa de ausência. Com meus cordiais cumprimentos, comunico Vossa Excelência que não poderei participar da 42ª reunião ordinária de 2020 devido ao compromisso pré-agendado. Certo de poder contar com a valiosa contribuição, renovo meus protestos de estima e distinta consideração. Assina o vereador Wagner Guiné. E tem um também agora que chegou para mim da OAB, Santa Luzia, 18 de dezembro de 2020, prezado presidente. De ordem, encaminho-lhe para o seu conhecimento cópias de documentos remetidos ao Ministério Público e requerimentos das partes. Por fim, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Hector Rangel, assessor da presidência.
Também tem um segundo ofício aqui também, é do Hélito Rangel também, falando que encaminhou cópias de documentos remetidos ao Ministério Público e requerimento das partes, também da OAB. Ele vem falando aqui. Vou ler os documentos aqui, senhor presidente. Prezado promotor, cumprimento. A leitura vai ficar meio ruim aqui porque eu estou no celular, tá? Peço um pouquinho de paciência aí aos pares. Prezado promotor, cumprimento cordialmente, encaminho-lhe para apreciação manifesto popular protocolado nessa casa com solicitação de envio para essa promotoria, Câmara e Prefeitura Municipal. Por fim, reitero a minha incondicional disponibilidade e renovo o protesto de elevada estima e consideração. Assino o presidente da 100ª subseção da OAB, Francisco Massara. Santa Luzia, 11 de dezembro de 2020. Prezado secretário, cumprimento cordialmente com fundamento no artigo 3º, inciso 4º do artigo 7º, inciso 18 e o artigo 8º, inciso 6º da Lei Municipal número 3.445 de 2013, no artigo 10º, inciso 4º da Resolução do CONAMA número 237 de 19 de dezembro de 1987 e artigos 2º e 3º, parágrafo 1º da Resolução do CONAMA número 9 de dezembro de 1987. Essa entidade civil, por intermédio do presente requerimento, exerce a prerrogativa de solicitação de designação de audiência pública. Tal finalidade é a de obter informações acerca dos estudos socioambientais e urbanísticos, dirimir dúvidas, promover críticas e formular sugestões sobre os empreendimentos imobiliários inseridos na pauta de votação do dia 9/12/2020 no Conselho Municipal do Meio Ambiente, CODEMA, relativo especificamente ao item 2.3, pedido de licença prévia, licenciamento ambiental do empreendimento Cidade Jardim, localizado na Avenida Doutor Vicente Araújo, sem número, bairro da Praia, Santa Luzia, Minas Gerais. Parecer ambiental número 188/2020, requerente em Camp Residencial S.A., em especial 2.5, pedido de licença de operação parcial, licenciamento ambiental para operação parcial dos blocos A, B, C e D e E do residencial multifamiliar, denominado Vila Toronto, localizado na Avenida Brasília, número 4.655, Fazenda Baronesa, Santa Luzia. Parecer ambiental 187/2020, requerente PRE 38, Empreendimentos Imobiliários, SPE Limitada. 2.6, pedido de cancelamento e condicionamento, requerimento de exclusão da condicionante número 02 do certificado 01/2019 de empreendimento Vila Parque Rubi, através do protocolo 8026/2020, endereço Avenida Brasília, sem número, bairro Monte Carlo, Santa Luzia, Minas Gerais, requerente VIC Engenharia Limitada. Por tais razões, cumpre também requerer abstenção de apreciação de votação pelo referido Conselho, enquanto na oportunizada a devida discussão nos termos formulados acima, e oportunizado de forma plena o exercício de controle social, ora oposto, acerca dos referidos empreendimentos. Aqui está apagado, que eu não estou conseguindo ler. De invalidade dos respectivos licenciamentos urbanísticos ambientais em referência. Assino o presidente Francisco
Massara Gabrich. Esse endereçado ao senhor Wagner, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santa Luzia. O próximo aqui também é o ofício número 293/2020, SEAGRE, Santa Luzia, 14 de dezembro de 2020. Assunto: solicitação de realização de audiência pública. Senhor presidente, em resposta ao ofício do presidente 098/2020, informo a Vossa Excelência sobre a desnecessidade da realização da audiência pública prévia para discutir as questões ambientais referentes ao empreendimento imobiliário, cujo licenciamentos constam na pauta da 78ª reunião ordinária do CODEMA, realizar-se no próximo dia 16/12, pelas seguintes razões. Razões a seguir. 1. Participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio ambiente, propício, instituído no inciso 4º do artigo 3º da Lei número 3.445/2013, está garantida através do regular funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CODEMA, órgão colegiado e partidário, nos exatos termos do artigo 5º desse mesmo diploma. Legal. 2. A competência do CODEMA, prevista no artigo 7º, inciso 18, da Lei número 3.445/2013, refere-se à solicitação de audiência pública nos casos de instalação e atividades potencialmente poluidoras. No caso do item 2.3 da pauta, trata-se da análise da concessão de licença prévia ao loteamento denominado Cidade Jardim. O item 2.5 versa sobre a concessão de licença de operação parcial, segunda parte, ao residencial multifamiliar Ville Toronto. Por fim, o item 2.6 refere-se ao pedido de cancelamento de condicionante da licença de instalação número 001 de 2019, já concedida ao residencial multifamiliar Villa Parque Rubi. Ou seja, nos 3 casos, não se trata de análise de concessão de licença de instalação de atividades potencialmente poluidoras, conforme definido no dispositivo legal supra. Já a competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, estabelecida no artigo 8º, inciso 6, da Lei número 3.445/2003, para determinar, quando pertinente, esse negrito, a realização da audiência pública, pressupõe em juízo prévio de conveniência e oportunidade administrativa pelo titular da pasta, que não indicam, no presente caso, tal necessidade. 4. O artigo 10, inciso 5, e não o 4º da resolução do CONAMA, número 237 de 1997, enumera a audiência pública em negrito, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente, com etapa de procedimento de licenciamento ambiental, não havendo para os casos pautados para o dia 16/12, previsão de aplicação dessa modalidade de consulta popular. 5. A resolução do CONAMA número 09 de 1987 trata da audiência pública prevista na resolução do CONAMA número 01 de 1986, destinada a avaliar o estudo de impacto ambiental, EIA, e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, referentes ao licenciamento pelo órgão estadual competente ou pelo IBAMA, de atividades modificadas no meio ambiente de grande impacto ambiental, como estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, vias, portos e
terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos, coletores e emissários de esgotos sanitários, de transmissão de energia elétrica acima de 230 kW, dentre outros, não tendo aplicação de licenciamentos a cargos do município. Esse assina também Wagner da Silva Conceição, secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, presidente do CODEMA. Endereçado ao senhor Francisco Massaro. E agora tem um manifesto popular aqui, presidente. Você acha que tem necessidade de ler? Esses foram os ofícios endereçados e também o manifesto. Pode ler, vereador. Espera aí. Vamos lá. Manifesto Popular Luziense. Na última semana, a apreciação do parecer ambiental número 188/2020, no qual a licença prévia de um empreendimento de uso predominantemente residencial seria julgado pelo CODEMA Santa Luzia, gerou significativa apreensão em parte da população luziense, tendo em vista que o empreendimento situa-se em área de relevante interesse ambiental, cultural e histórico, próximo à margem direta do Rio das Velhas, bem como no entorno imediato do Centro Histórico do município de Santa Luzia, patrimônio do Estado de Minas Gerais. Nesse intério, ressalta-se, primeiramente, que no paradigma do Estado democrático de direito, ou seja, no pacto firmado entre os Estados, entre os cidadãos, a proteção aos direitos fundamentais coletivos, transindividuais, a exemplo do direito ambiental, se mostra como legítima ação política do legislador a permitir a construção de uma democracia não apenas formal, de modo que a Constituinte da que a Constituição da República de 88 tenha aplicabilidade e efetividade em uma vez que esses direitos representam os nossos anseios sociais diante de um mundo globalizado. Assim, não está dando para me ler aqui, está meio apagado. Parece que é impetrioso enfatizar o papel assumido pelos atores políticos na atual paradigma. Dentre eles, o de maior destaque, o cidadão, para o qual o agente público age e atua. E, portanto, quem deve prestar contas, portanto, os agentes públicos, não pode atuar à revelia do pactuado e, assim fizerem, o cidadão não poderia se curvar, tendo em vista ser o detentor do poder. Nota-se, portanto, que há um compromisso com os valores constitucionais sobre o direito de todo ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público, em sentido amplo, e à coletividade, a missão de concretizar tal. Não está dando para me ler que está ruim demais, através de instrumentos com audiência pública. Corroborando desse atendimento, a própria legislação municipal destaca o papel fundamental do cidadão como ator político, quando na norma contida no artigo 3º do inciso 4º da Lei 3.445, de 27 de dezembro de 2013, afirma que, abre aspas, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a política municipal observa o princípio da participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil e defesa do meio ambiente. Fecha aspas. Deixamos claro
de antemão que é fundamental destacar que o documento, ora encaminhado, não pretende se opor à possível implementação de um empreendimento no local. Por outro lado, a atuação prática dos signatários compreende que, por vezes, dar uso a uma área por ser condição possível para evitar uma degradação. Tal posicionamento também não é direcionado, em um princípio, a algum ator, grupo ou gestão específica, mas a uma lógica de condução de processo que, infelizmente, tem atravessado gestões e, consequentemente, demanda maior consistência técnica e transparência. Ademais, destaca-se que o princípio da educação ambiental deu início a uma geração preocupada com recursos naturais, pautada pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, o que tornou a cidadania ambiental. Por isso, sobre o parecer ambiental número 188/2020, entende-se que este carece de um conjunto bem superior de informações com o intuito de subsidiar uma licença prévia responsável para viabilizar um determinado empreendimento. Desse modo, algumas questões importantes merecem maior aprofundamento a seguir listadas: estudo de inundações, impacto sobre o trânsito, estudo de paisagem com o intuito de analisar eventuais impactos sobre o centro histórico. Além disso, ao norte do empreendimento, localiza-se o cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo, cuja recarga hídrica direciona-se para a proporção central da gleba, objeto parecer supracitado. Todavia, não há nenhuma menção no parecer aos possíveis impactos das atividades existentes sobre os usos propostos. O parecer menciona na página 07, página 7/28, que o empreendimento necessita de intervenção em APPs para travessias de acesso, implantação de espaço livre de uso e equipamento comunitário de lazer, as quais são passíveis de autorização pelo órgão ambiental municipal de acordo com o estabelecido na resolução do CONAMA número 369 de 2006 em relação a intervenções em razão de utilidade pública. A ausência de mapas e diagramas do parecer impossibilita, no entanto, avaliar a adequação e até mesmo a legalidade de tal proposição, uma vez que as disposições da resolução citada referem-se casos excepcionais delineados em seu artigo 02. Aí aqui traz o artigo que o órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nessa resolução e noutras normas federais, estaduais, municipais aplicáveis, bem como no plano diretor. Nesse caso, o processo administrativo autônomo e prévio ou inexiste ou não foi citado no presente instrumento. Isso caracteriza vício no parecer e, consequentemente, demandaria a sua imediata revisão, que possivelmente poderia demandar ajuste na própria configuração do empreendimento. Em razão dos referidos apontamentos, cabe destacar a importância de serem estabelecidos debates públicos, dada a relevância do empreendimento para o município, bem como a área de influência direta a ser tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural pelo IEPHA de Minas Gerais. No mesmo modo, importa salientar que os apontamentos
supramencionados, os quais evidenciam potenciais vícios diversos, passíveis de atentar tanto contra a ordem urbanística como a ambiental, determinam a indicação em caráter complementar de diversos dispositivos legais. Para tais razões, estão sendo ignorados pelas autoridades responsáveis pelos processos de licenciamento em cursos, os quais merecem ser evidenciados. Nessa, sendo... Não está dando para me ler aqui. Proceder à contextualização de potências e irregularidades jurídicas nos termos a seguir. 1. Inobservância dos artigos reproduzidos a seguir, concernentes à deliberação normativa COPAN, número 213, de 22 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o exercício da atribuição originária dos municípios no licenciamento ambiental, ao final deste tópico reproduzido. 1.1. Investidura irregular dos respectivos conselheiros para inobservância à forma prescrita no artigo 1º, parágrafo 2º, o inciso 7º, da deliberação normativa número 213 de 2017. 1.2. Ausência do cumprimento dos procedimentos gerais e licenciamento ambiental do Estado, na medida em que os pareceres técnicos não são formalizados por equipe técnica multidisciplinar, o que evidencia possível inexistência do quadro técnico em número compatível com a demanda das funções administrativas, do licenciamento e fiscalização ambiental, sequer havendo motivação para a dispensa do parecer jurídico, conforme previsão na resolução do CONAMA 237 de 1997. 1.3. Potencial inobservância às normas editadas para a proteção de bioma, parece que é biomas, aqui eu não estou entendendo direito, que protegidos, que obedeçam o regime jurídico estabelecido para corte e supressão, considerando o seguinte apontamento no parecer técnico. Na parte oeste, com extensão de 5,95, que abre parênteses, 11,96% da área, fecha parênteses, apresenta-se um pequeno fragmento de floresta estacional, semidecidual, em estágio médio de regeneração, confrontando essa contestação com a legislação específica da Mata Atlântica, especificamente a Lei Federal número 11.428, de 2008, regulamentada pelo Decreto Federal número 6.660, de 2008, é possível concluir que o artigo 19 desse regulamento deve ser imperativamente observado, o qual estabelece que licenciamentos ambientais que possuem objeto como o não está dando para ler aqui também, está falhando, estão condicionados à obtenção de autorização do órgão ambiental competente, o qual determina nos termos do artigo 14 da retromencionada Lei Federal, obtenção de anuência prévia do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. 1.4. Ausência do Sistema Municipal de Informação sobre o Meio Ambiente acessível à população. Aqui ele cita o artigo aqui, que é artigo 1º, mas eu não vou conseguir ler, que está muito ruim aqui. Parágrafo 2º, inciso 7º, artigo 7º, só que a letra está muito apagada, muito ruim, eu não vou conseguir ler aqui. No 2, ausência do estudo de impacto de vizinhança, condição para fins de concessão de licenças, conforme prevê o artigo 1º da Lei Municipal número 3.944 de 2018,
Aqui também vem falando o artigo dela, mas está apagado, não consigo ler. Só consigo ler o que está em negrito aqui, ó. Deverá apresentar à administração municipal o estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, como pré-condição para... Aí entra de novo, fala sobre licença aqui. Não consigo ver aqui que está muito ruim. Quatro. Infringência à disposição prescrita pelo artigo 14º da Deliberação Normativa 4 de 2014 do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que dispõe sobre os processos de licenciamento ambiental em âmbito municipal e via reflexa ao parágrafo 1 do artigo 1º da Deliberação Normativa COPAN, número 217, de 2017, aplicáveis ao caso em decorrência do dispositivo no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º da Deliberação Normativa COPAN, de número 2013-2017, em decorrência da ausência de disponibilização para os conselhos, como também para a população de peças que compõem o processo de licenciamento ambiental. Aqui vem citando também o artigo 14, mas eu não consigo ler. Vou pular para o 5º aqui. Ausência de observância do artigo 24 da Lei Municipal número 3.445 de 2013, que dispõe sobre a política de proteção, conservação e controle de meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida do município de Santa Luzia, disposto que determina a publicação no edital previamente a concessão de licenças em meios disponíveis no município para fins assegurar à comunidade afetada e ao público em geral prazo para exame do pedido respectivo, projetos e pareceres dos demais órgãos municipais, bem como a representação de impugnação fundamentada por escrito. Vem falando também um artigo aqui, mas não vou conseguir ler. Enfim, consociando as percepções técnicas exaradas neste documento, as quais sinalizam ameaça permanente e significante danosa à ordem pública local, com o potencial lesivo à ordem jurídica, haja vista a manifesta infringência aos dispositivos legais acima elencados, sobrevém de modo irrefutável a formação da convicção que a simples inclusão em pauta de votação do parecer técnico número 188 de 2020 representa uma grave lesão aos interesses coletivos da sociedade luziense, conduta que, por consequente, deve determinar reação urgente contundente, tanto por parte dos cidadãos e entidades sociais, como também pelos órgãos de controle para os quais, em especial, este documento é destinado. Santa Luzia, 16 de dezembro de 2020, e aqui várias assinaturas, senhor presidente. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa ao senhor e os demais vereadores presentes, também ao público que nos assiste, mas eu estou em home office fazendo a leitura pelo celular, está muito ruim a leitura aqui. Tá ok? Solicito ao primeiro secretário, vereador Santo Coelho, que faça a leitura dos pareceres, se houver. Presidente. Parecer. Parecer 128/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisou a PL 074/2020, que autoriza o Poder Público Municipal a desafetar bens móveis para fins de alienação em consonância com os artigos 106 e 109 da Lei Orgânica do Município, o artigo 22 da Lei Federal 866, de 21 de julho de 1993,
e com o decreto 3.523, de 6 de fevereiro de 2020, de autoria do Executivo. Voto nas comissões foi favorável. Segue o projeto de lei 074/2020 para discussão e votação. Parecer 129/2020, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação, PL 075/2020, institui o dia 8 de abril como Dia Municipal de Combate ao Câncer, que passará a integrar o calendário de eventos oficiais de Santa Luzia, bem como prever a participação do Executivo e do Legislativo do município, empresas e entidades civis em campanhas de prevenção, de autoria do vereador Neilo Cabral. Voto nas comissões favoráveis. Segue o projeto de lei 075/2020 para discussão e votação. Parecer 130/2020, Comissão de Legislação e Justiça e Redação, analisou a PL 076/2020, que altera a classificação de logadores que menciona e dá outras providências, de autoria do vereador Melo. Voto nas comissões favoráveis. Segue o projeto de lei 076/2020 para discussão e votação. Parecer 131/2020, Comissão de Legislação e Justiça e Redação, analisou a PL 077/2020, que regulamenta casos de convocação e realização de audiências públicas no município de Santa Luzia e da outras providências, de autoria do vereador César Lara Diniz. Voto favorável. Diante do exposto, segue o PL 077/2020 para discussão e votação. Parecer 132, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação analisou o projeto de resolução 02/2020, que disciplina procedimentos de baixa de bens móveis permanentes, prateados e não aproveitados do Poder Legislativo Municipal de Santa Luzia e de outras providências, de autoria do vereador Ivo Melo. Voto nas comissões favoráveis. Segue o projeto 02/2020 para discussão e votação. Projeto de resolução. Parecer autônomo aqui, doutora Rosa, para fazer a leitura também? Doutora Rosa, parecer autônomo para fazer. Presidente, tem um parecer autônomo aqui do vereador César Lara Diniz. Parecer autônomo referente ao projeto de lei 074/2020, foi protocolado em 5 de novembro de 2020 pelo Poder Executivo o projeto de lei 074, que autoriza o Poder Público Municipal a desafetar bens móveis para fins de alienação, em consonância com os artigos 106 e 109 da Lei Orgânica do Município, com parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Federal 866, 21 de junho de 1993, e com o Decreto 3.523, de 6 de fevereiro de 2020. O projeto de lei em análise foi encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça e Redação para estudo, emissão de parecer e consequente votação nas comissões e posteriormente em plenário. Antes da emissão de parecer, esse vereador encaminhou um ofício à comissão solicitando sobre o PL, em específico sobre o relatório da Comissão de Avaliação dos Veículos, o qual não foi respondido. Ocorre que o relatório da comissão aprovou um projeto de lei sem todas as informações pertinentes, haja visto que os valores de avaliação dos bens a serem alienados são desconhecidos pelos parlamentares que irão apreciar o projeto. Transcrevo o artigo 2º do projeto de lei. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a promover a alienação por meio de leilão público dos bens móveis desafetados da administração pública municipal, conforme o parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Federal 866, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 1º. O valor mínimo de venda é de responsabilidade da Comissão de Avaliação de Veículos, nomeada por meio da Portaria 21.633, de 11 de março de 2020. O Decreto 3.523, de 2020 dispõe sobre a alienação e a cessão de transferência, a destinação e a disposição final de bens móveis da administração. Determina em seu artigo 10 que, artigo 10, as classificações e avaliações de bens serão efetuadas por comissão especial instituída pela autoridade competente e composta, no mínimo, por 3 servidores do órgão ou da entidade. O projeto de lei traz a informação sobre a Comissão de Avaliação de Veículos, que foi nomeada pela Portaria 21.633, em 11 de março de 2020. Artigo 2º, parágrafo 1º. Ocorre que, sem encaminhamento do relatório da Comissão de Avaliação dos Veículos, não há possibilidade de saber se, de fato, a avaliação prévia foi realizada, conforme determina o Decreto de Lei 86693. A avaliação prévia visa justamente
evitar que o ato de disposição cresça por valor vil e abaixo do mercado, que prejudica a administração pública, consequentemente, os administrados, mesmo quando presente o interesse público. Portanto, é de extrema importância o conhecimento dos valores. Ademais, a avaliação prévia é requisito para alienação e tem previsão no projeto de lei em comenta, no Decreto 3.523 de 2020 e na Lei 866/93, em seu artigo 17, inciso 2. O ofício desse vereador à Comissão de Legislação e Fiscalização visava suprir exatamente esta lacuna. No entanto, ficou sem resposta em tempo hábil. Dessa forma, por carecer de avaliação, não pode ficar na mera suposição que deveria ter sido apresentado juntamente com a PL, é que nesse vereador vota contrário à PL 074/2020. Sala de sessões 21 de dezembro de 2020, César Lara. Tem mais, presidente? Com o tempo pode ir eliminando. Então, o primeiro vice-presidente, vereador André Leite, que faça a leitura resumida dos projetos de resolução, lei, mensagem de venda executiva e proposição de lei que deram entrada nessa casa. Senhor presidente, projeto de resolução 013/2020 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Luzia, do Estado de Minas Gerais, de autoria dos vereadores Henri Santos, Sandro Coelho, Suzane Duarte, Balu, César Lara Diniz, Ivo Melo e Bigodinho. Sem mais para o momento, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Então, vereadora Suzane. Está travando aqui, eu não sei se é para mim ou para todo mundo. Só um minutinho. Meus cumprimentos ao presidente, aos demais colegas que compõem a diretora, vereadora Luísa, demais colegas vereadores, funcionários da casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria só comentar brevemente alguns dos ofícios que o vereador André Leite fez a leitura, pode? Acho que só para não perder o assunto. Pode ser. Então, o vereador André Leite, obrigado. Vereador, é só porque eu presenciei algumas cenas que me deixaram muito chocada e tem a ver com os ofícios, eu queria fazer um breve relato e comentário aqui. Então, André Leite, ele fez a leitura de um documento vindo da OAB, né, se posicionando, solicitando audiência pública sobre um pedido de licença prévia que estava tramitando no CODEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também um manifesto que teve aí a contribuição de vários setores da cidade, inclusive do corpo técnico do IFMG e do Comitê da Subbacia do Poderoso Ribeirão Poderoso. Então, eu queria comentar, eu pude participar da reunião do CODEMA na semana passada e hoje, até um certo momento, para poder vir aqui para a reunião, participar da nossa reunião ordinária, e aí, de fato, um dos pontos de pauta aí que já está perdurando e trazendo uma série de questionamentos na cidade, pelo menos aí desde o final de novembro e início de dezembro, que é essa licença prévia de um empreendimento, é uma licença prévia solicitada pela Encamp, de um grande empreendimento ali naquela região aí conhecida como antiga Fazenda Vicente Araújo, e que gerou aí por parte da população uma série de questionamentos, muitas indagações, muitas lacunas no tocante a informações cruciais para a gente saber de fato o impacto, as consequências desse empreendimento, não só para aquela parte da cidade, mas para o município inteiro. Inicialmente, não era uma questão de ser contra ou a favor da instalação desse empreendimento. Era ter a certeza que a legislação, no que diz respeito às questões ambientais, o estudo de impacto de vizinhança, as legislações urbanísticas estavam sendo devidamente observadas, uma vez que somente na semana passada foi disponibilizado, por exemplo, o projeto urbanístico,
vários documentos, eles se fizeram ausentes nessa tramitação toda. E aí, por isso, esse incômodo, essa insatisfação por parte de vários setores da cidade que têm acompanhado e se preocupado com a questão do desenvolvimento urbano, com planejamento e organização, e não era o que estava se vendo na tramitação dessa licença prévia. Queria chamar a atenção para duas coisas e finalizar minha fala, senhor presidente. Na semana passada, lamentavelmente, eu e várias pessoas ali, nós presenciamos, olha, fazia muitas gestões que eu não via isso, sabe? Um posicionamento do presidente do CODEMA de forma muito autoritária, caçando a palavra, proibindo a palavra, inclusive, de conselheiros, não possibilitando, não deixando que a sociedade civil se manifestasse, num legalismo que eu acho que faltou bom senso, mediante a importância e o impacto do projeto. Assim como aqui na casa, senhor presidente, o senhor, enquanto presidente, por várias vezes, sim, se baseou no regimento interno, mas prezando pela democracia e a participação popular, quantas vezes, de forma coletiva, a gente decidiu que a população ia falar, mesmo que ela não tivesse feito a inscrição antes, porque a gente sempre achou que era importante a participação das pessoas. E não foi o que a gente assistiu na reunião do CODEMA. Hoje teve, infelizmente, a licença prévia ela foi aprovada por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e, estranhamente, a abstenção do presidente do CODEMA, que é o secretário de Meio Ambiente. E aí, sem essa participação popular, sem atender essa solicitação da OAB e de outros órgãos, pela realização de audiências públicas, de novo, estranhamente, no final do ano, às vésperas aí das festas natalinas, né, a gente tem a aprovação de uma intervenção urbanística de grande monta, assim como a gente já assistiu lá em 2013, a aprovação, infelizmente, pela maior parte aqui de vereadores, de alterações no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo, que trouxeram também consequências, né, essas alterações que trouxeram consequências graves para a cidade. E, de novo, numa postura autoritária, de muita pressa, o Conselho, o CODEMA, ele aprova essa licença prévia de, mais uma vez, um empreendimento que não é qualquer coisa, né? É de tamanho considerável, numa região estratégica, que a gente não consegue ter resposta, como que a gente pode ter ali loteamentos com objetivos residenciais se a gente ainda não resolveu nem o problema das cheias, né? Não tem um plano de drenagem, como é que fica a questão da mobilidade urbana, ou seja, várias perguntas que ficaram sem respostas, infelizmente hoje foi Ontem, às vésperas da reunião, já no final do dia... Encerra, por favor, vereador. Tá, aí a última coisa, senhor presidente. Ontem, às vésperas da reunião, a gente viu pelo Diário Oficial decretos fazendo mudanças na composição, aí nos 45 minutos do segundo tempo, estranhamente também, né, do Conselho, ao que parece, para favorecer a aprovação dessa licença prévia. Enfim, fica aí uma questão para a próxima composição da casa observar, acompanhar, e, evidente, todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade também acompanhar esse e outros empreendimentos que, com a promessa de progresso, podem, de fato, trazer problemas para a cidade. Obrigado, senhor presidente. Desculpa extrapolar o tempo. Apenas para constar em ata, após consulta junto ao cartório eleitoral, informo que o primeiro suplente convocado do vereador Marcelino é o senhor Getúlio Barbosa de Jesus. Solicito o primeiro secretário, vereador Santo Coelho, que proceda à leitura das indicações e requerimentos que devem entrar nessa casa, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º do inciso 1º da linha F do regimento interno. O Vinícius apaga, você já foi para votar. Indicações. 596, de autoria do vereador Nélio Cabral. Não está. 631, de autoria do vereador André Leite. Solicita o prefeito a revitalização da sinalização horizontal na rua Jaime Carlos Afonso Teixeira, esquina com a Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, no bairro Centro. 632, de autoria do vereador Luiz do Hospital.
Solicita o prefeito a implantação de uma pista de caminhada na rua Raul Teixeira da Costa, localizada no bairro de Eldorado. Requerimento 172, de autoria do vereador André Leite. Requer do prefeito as seguintes informações sobre a área limite do Distrito Industrial Simão da Cunha. Qual a área que compõe o distrito acima citado? Houve alguma alteração no limite dessa área? Existe algum projeto para se fazer a delimitação física entre os municípios de Santa Luzia e Sabará, próximo ao Distrito Industrial Simão da Cunha? Eu vou enviar a documentação comprobatória. Tem mais, prefeito? Solicito aos pais que desejarem fazer indicações. Destaque nas indicações e requerimentos. Coloco em votação em bloco das demais indicações e requerimentos. Solicito aos vereadores que manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Aprovado, 9 votos. A conversar, ressalva desde que chegasse um documento executivo com essas informações. Vereador PL 74 aqui, o senhor está aguardando alguma resposta? Presidente, na realidade eu já enviei logo na sequência, a PESA enviou um ofício solicitando à Comissão de Legislação e Justiça resposta sobre a comissão que avaliou os bens. Eu enviei um documento para a Procuradoria do município cobrando essas informações e até o presente momento a gente não teve essa informação, não teve resposta. Ontem, nós aprovamos na Comissão de Legislação e Justiça com ressalva. Então, assim, no meu grosso entendimento, eu não vejo prejuízo aí aprovar com essa ressalva, faltando esse documento, até mesmo porque eu vejo um prejuízo maior de ficar esses veículos sucateados lá parados, sem possibilidade de fazer nada. Mas aí fica a critério de cada vereador aí, seu voto. Então, vereador, então o senhor está me remetendo o projeto aqui para apreciação e votação no plenário, ok? Isso, ele foi aprovado ontem nas comissões. Então, eu vou colocar em primeira votação hoje, então. Coloca em primeira discussão e votação PL 074/2020, que autoriza o Poder Público Municipal a desinfectar bens móveis para fins de alienação em consonância com os artigos 106 e 109 da Lei Orgânica do Município.
com o parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Federal número 866, de 21 de julho de 1993, e com o decreto número 3.523, de 6 de fevereiro de 2020, de autoria do Executivo. Solicito aos vereadores A discussão, presidente. votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Pois não. Presidente, demais pares, mais uma vez um bom dia a todos. Só para ressaltar que eu fiz agora pela manhã um protocolo de um parecer autônomo sobre esse projeto. É um projeto de alienação de bens. E não veio aqui em anexo o valor desses bens. Não veio a avaliação. Então, isso é uma afronta legal, inclusive a Lei 8666 determina que tem que ser avaliado. Em razão disso, eu fiz um protocolo agora de um parecer autônomo, votando contrário à aprovação desse projeto. Quero destacar que eu sou favorável a, sim, né, alienar esses objetos, esses veículos, porque, obviamente, né, se já não estão servindo para o trabalho aí do Poder Executivo, tem sim que ser alienado para gerar alguma renda. E essa renda ser revertida em outra situação. Mas a lei é muito clara. Se não tem avaliação, fica muito na suposição aí essa alienação, tá certo? Então, meu parecer é contrário, meu voto é contrário em razão disso. A lei é clara. Para alienar, tem que ter a avaliação. A avaliação não veio, meu voto é contrário. Solicito aos vereadores manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Sim ou não? Vamos ver se eu estou aqui. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Ouvindo atentamente a fala do novo vereador André, com relação que houve com relação às comissões ontem, que Vossas Excelências aprovaram com ressalva, gostaria de ressaltar que eu estou dando voto favorável, mas pediria aí ao Executivo que encaminhasse essa relação aí até sexta-feira, uma vez que vai haver uma segunda votação, e para que não haja nenhum empecilho
com relação ao pedido do novo vereador César, que é procedente o pedido do novo vereador. Então, já que as comissões em si estão votando favorável, mas com ressalva, ressalva de quê? Que seja incluído o relatório. Então, que o executivo encaminhe o relatório até sexta-feira para anexar junto ao projeto. Então, são 7 votos favoráveis e 2 contrários e 1 abstenção. Então, fica aprovado o projeto em primeira discussão. Coloca em primeira discussão e votação o PL 75 de 2020, que institui o dia 8 de abril como Dia Municipal de Combate ao Câncer, que passará a integrar o calendário de eventos oficiais de Santa Luzia, bem como prevê a participação do Executivo e do Legislativo do município, empresas e entidades civis em campanha de prevenção, de autoria do vereador Neiro Cabral. Solicito aos vereadores manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, né? Gostaria de pedir a dispensa aí de intertício aí nesse projeto do Neilo. Ele não está, mas eu acho que nós já poderíamos, aí, se for o caso, votar em primeira e segunda. Entendeu alguma coisa? Falou aí? O senhor está pedindo para o projeto do Neilo? Exatamente. Só o do Neilo? Os demais que queira ser incluído aí, se for o caso, que a gente vê que possa ser votado primeiro e segundo já de uma vez, e aí a gente já vai diminuindo aí os trabalhos aí para a reta final. Consultando a procuradoria aqui, vereador, esse projeto não tem pedido de urgência dele, do 075, então não vejo necessidade de pedir dispensa dele, não, porque a gente, semana que vem, poderemos votá-lo. Solicito aos vereadores que manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. PL 075-2020. Aprovado, 10 votos. Coloca em primeira discussão e votação PL 076-2020, que altera a classificação do locador que menciona e da outras providências de autoria do vereador Ivo Melo. Solicito aos vereadores que manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Aprovado, 10 votos favoráveis. Coloca em primeira discussão e votação o PE 077-2020, que regulamenta casos, convocações e realizações de audiência pública no município de Santa Luzia e da outras providências, de autoria do vereador César Lara Diniz. Solicito aos vereadores manifestar seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico.
Aprovado, 10 votos. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 02/2020, que disciplina os procedimentos da baixa dos bens imóveis permanentes sucateados e não aproveitados do Poder Legislativo Municipal de Santa Luzia e da outra providência, da autoria do vereador Ivo Melo. Solicito aos vereadores que manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores. Bom dia, o corpo aí que auxilia essa casa, está ajudando essa transmissão, e aqueles que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu participei de uma comissão para a gente avaliar os bens da casa num determinado momento para essa baixa. E isso não aconteceu porque nós encontramos aí bens que poderia ser até de um acervo histórico, né, como mesas, escrivanias, cadeiras, e parece que foi contratada uma empresa para fazer esse trabalho, mas com esse momento de pandemia isso não ficou muito claro. A minha pergunta é, se for possível responder, senão eu já tenho meu voto. Foi feito um levantamento desses bens que talvez seriam doados para um acervo, para a história da cidade, para o museu, que até então não está funcionando, mas, ou simplesmente os bens foram avaliados e estão baixados, estão sendo doados. Como é que está sendo realmente o destino desses bens da casa? É possível essa resposta? Vereador Zé Cláudio, aquele projeto que foi feito anteriormente, que lá foi arquivado. E agora, esse novo projeto, agora, tudo que tem que ser doado aqui é devolver para a prefeitura. A gente não pode pegar e você falar assim, eu vou doar para o museu, eu vou doar para um instituto tipo um asilo, por exemplo. Quem só pode fazer a doação dos bens é a prefeitura municipal. Nós não temos autonomia para isso. E também a prefeitura manifestou interesse nos móveis que vai ser dado baixa aqui. Senhor presidente, questão senhor presidente, só concluindo. A minha preocupação era exatamente com isso, da casa estar cometendo aí algum erro, no sentido de alguns bens que, como eu falei, pode ser até parte do acervo histórico, como nós encontramos naquela oportunidade. Né? E por isso eu vou tomar a liberdade de eu, a princípio, votar, ou se eu votar contrário a esse projeto. Tá bom? Obrigado. Questão de ordem. Pois não. É só para ver o seguinte, com base Fala mais próximo do microfone, por favor, vereador. Está difícil para escutar o senhor. Com base aí na manifestação do vereador Zé Cláudio, aquelas cadeiras, sofás que foram trocados, eles foram doados para alguma entidade ou permanece sob a custódia da Câmara? Nenhuma cadeira foi doada aqui, não, vereador Márcio. Ok, só isso. Está todas no patrimônio da Câmara ainda. Eu peço aos seus vereadores, solicito aos vereadores manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico e após a votação vou mostrar um pouquinho para os senhores aqui a respeito do novo sistema de levantamento.
Aprovado 8 votos e 1 voto contrário. Só a título de 9 votos, né? E 1 contrário. Só a título de informações, nós vamos passar para vocês dar uma olhada. Quem depois quiser vir aqui e ver o quanto é interessante esse novo sistema que foi colocado aqui na Câmara de Santa Luzia. Pra vocês terem ideia, uma cadeira que é retirada da Câmara hoje, nós temos como saber onde essa cadeira, o paradeiro dessa cadeira. Entendeu? Então, hoje esse sistema aqui está... Hoje nós temos todo o patrimônio da Câmara já. Né? Vou passar para a doutora Rosa aqui para explicar um pouquinho para vocês. Senhor presidente, questão de ordem aí. Fala mais alto um pouquinho, vereador. Questão de ordem, só na discussão do tema, a gente já votou, só para ver o seguinte, no tocante ao patrimônio que está aí inserido, parece que o Zé Cláudio também estava falando a respeito de uma empresa que foi contratada para fazer o levantamento. Tudo aquilo que foi feito levantamento por essa empresa está prevalecendo para esse projeto de resolução? A procuradora vai explicar para a gente aí agora, tudo certinho, vereador Márcio. Ok. Agora você vai vendo aqui, só que você pode diminuir, tá vendo? É só isso. Bom dia a todas as vereadoras, vereadores. Não sei se vocês estão já acompanhando aí na tela. Tem uma tela aí que está com o sistema de patrimônio. Todos já estão com ela aberta? Esse gráfico aí inicial é um gráfico de todo o patrimônio existente dentro da Câmara Municipal, seja aqui na sede, seja no anexo. É só fechar o áudio aqui. Então, aí nós temos o gráfico de imóveis e utensílios, máquinas e equipamentos, informática, decoração e obras, veículos, máquina e equipamento de comunicação, aí vem as descrições de cada um. Na lateral aí a quantidade de itens e o valor estipulado de cada item. Esse valor ele foi feito por meio de pessoas capacitadas para fins de patrimônio e avaliação de mercado, né, conforme hoje é praticado, e é conforme também o desgaste natural do bem. Tá bom? Esse patrimônio ele foi feito levantamento pela empresa contratada a aplicar tecnologia. Como a maioria dos senhores e senhoras acompanharam dentro do gabinete, foi listado todos os materiais, os patrimônios existentes no gabinete, e a partir da semana que vem, vocês vão ver como que vai ser fácil fazer o levantamento de cada gabinete por meio de um sensor que identifica naquele local, naquela sala, todos os itens que anteriormente foi cadastrado. Por exemplo, lá no gabinete do Márcio Ferreira, nós fizemos o cadastro de todo o patrimônio que estava lá. A partir da semana que vem, quando a gente for fazer o levantamento para fechar o termo de responsabilidade, nós vamos com esse sensor e vai identificar se todos aqueles bens patrimoniados no início, eles permanecem lá ou não. Se tiver uma cadeira que estava lá e não vai estar mais, esse sensor ele vai identificar que essa cadeira não está naquele local. E a gente consegue descobrir aonde que ela está por meio desse sensor. Que são esses códigos de barras que foram colados, né, em cada item. Só passando mais rápido aí para vocês, aqui tem os itens relacionados como itens mais caros, aí vem a ordem, os 10 responsáveis com mais itens, aqui vem a ordem, o Rodney, no caso, secretário-geral, porque a gente colocou tudo que
estiver nos espaços comuns da Câmara está responsável, inclusive os bens que estão no salão do anexo para fins de devolução à Prefeitura também ele está. E aí vem a ordem, né? O Tiago do RH está considerando a sala de financeiro, o Rony da informática, todos os itens de informática, e aí os gabinetes e o CDI. Quantidade de itens por responsáveis aqui vem trazendo para cada um, os itens por unidade que também traz, e o local deles. Só para ficar mais claro, nós temos o inventário. Nesse inventário aqui, a listagem, a gente traz a descrição do item, local onde ele está, no caso aqui RH, numeração de patrimônio atual, após o levantamento de todos os itens. Todos que já tinham a tags anterior, a gente coloca, manteve para ficar fácil. Vocês vão identificar que vários não tinham as tags anteriores, ou porque se perdeu, né? E durante o passar do ano só ia atualizando o inventário, mas não ia identificando quais tinham fisicamente para dar baixo ou não. O responsável, o estado dele aqui, a maioria, deixa eu abrir aqui, todos eles que estão fisicamente na Câmara, tem a foto, deixa eu abrir para ficar fácil. Imagens. Todos eles que vocês estão visualizando aí na lateral, todos os bens patrimoniados da Câmara, inclusive os que já tinham as tags anteriores e foram colocados as tags novas, todos eles têm fotos, inclusive os que estão no anexo, no salão, para fins de devolução. Todos têm a foto, tanto das tags anteriores, atuais, estado do bem, e são atualizados também conforme o estado dele. Então, isso serve não só aqui para o RH, mas para a Câmara toda. Então, só para ficar resumido aqui e posterior, caso queiram ver o sistema de forma mais detalhada, a gente mostra. Todos os bens da Câmara têm a descrição, local, tag nova, tag anterior, que é o número de identificação do bem, responsável, o estado que está, né, o bem, imagens do bem, tem a nota fiscal vinculada ao bem, da compra inicial e posterior à depreciação do valor do bem e do bem. Isso todos os locais aqui da Câmara, tanto anexo quanto a sede. E aí, assim como todos assinaram o termo de responsabilidade, ele é feito por setores, incluindo o gabinete e setores da administração. E no caso desse projeto em específico, entrando já no mérito dele, ele traz o procedimento de baixa. E como eu tinha já adiantado para o vereador César e para a Suzane, 2 tipos de procedimento. O da identificação da baixa por algum tipo de perda, seja roubo, furto, extravio e etc., conforme consta no projeto. Nesse caso aí, ele não é obrigado a passar pelo plenário, porque a obrigação é que seja feito o boletim de ocorrência para justificar essa baixa. É de responsabilidade e obrigação da Comissão Permanente de Patrimônio da Câmara fazer essa atualização anual. Essas informações, seja por meio desse boletim de ocorrência de bens que foram extraviados, ou seja, essa baixa por não utilização, né, pelo Poder Legislativo, ou depreciação de bens que não servem mais para uso da Câmara, seja porque estão estragados, ou porque o conserto desse bem ele vai se tornar oneroso para a Câmara. Todas essas informações, a partir da baixa, ela é encaminhada para o Tribunal de Contas, tá? Então, nós temos 2 situações aí. A devolução, que é para o Poder Executivo, a gente não pode fazer doação para entidade privada, se o órgão público manifestar um interesse do bem, que é o caso. E, da mesma forma, uma parte dos bens que forem possíveis, o conserto pelo Poder Executivo, ele assim pode fazer e destinar, seja para escolas, unidades de saúde, e os que não são possíveis a recuperação, ele vai fazer o descarte regular. Por exemplo, materiais de informática, esses materiais mais específicos, tem que ter um descarte regular, não pode ser jogado fora como qualquer outro lixo comum. E os demais que são identificados por meio do boletim de ocorrência, é a obrigação da comissão apurar, levar até a presidência, que vai autorizar a baixa
conforme o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência ele fica anexo a todos os itens relacionados por esse motivo. Rosei, todos os novos itens que for adquirindo, automaticamente vai cadastrando. Tem que cadastrar, porque o cadastro é o patrimônio, né? Você tem que patrimoniar o bem, colocar o local, o valor, vincular a nota fiscal, vincular a foto do bem, termo de responsabilidade, dependendo de onde for o bem, tudo isso tem que constar. O inventário geral da Câmara, no caso aí, ó, esse aqui é a listagem geral, ele vem tanto por responsáveis, quanto também por setores, que a gente consegue. Se eu gerar aqui o documento dele em PDF, vai ficar mais fácil vocês visualizarem, só para vocês terem uma noção. Esses bens aí, ó, são todos os bens existentes na Câmara. Vocês conseguem ver a descrição, o número eu consigo ampliar, tá? Isso aqui é uma forma reduzida de visualizar, mas tem fotos, igual eu expliquei para vocês. Tem a nota fiscal vinculada, os valores, né, a partir do inicial, e aí tem que fazer toda essa depreciação do valor durante os anos, o Estado. Então, é uma obrigação da Comissão de Patrimônio fazer sempre essa atualização aí, que a gente presta contas para o Tribunal de Contas, e aí inclui o patrimônio, esse relatório do patrimônio. Doutora Rose? Sim. Só para ter um esclarecimento final aí. Primeiro, com relação aos móveis que a gente não encontrou naquela oportunidade, várias coisas não foram encontradas, não sabia o destino, e não sabia também, não tinha nada de roubo. Como eles foram baixados? Simplesmente porque não encontraram? Não, aquele projeto a gente pode considerar ele arquivado. Todos aqueles itens daquele projeto estão incluídos nesse e além deles, porque aquilo ali foi um levantamento do que a gente tinha de imediato no salão do anexo, tá? Não, tudo bem. E só uma outra... Só para concluir, só uma outra pergunta. Só para concluir a resposta. Não, tudo bem. Os que não foram encontrados fisicamente, seja porque não estava por completo fisicamente, seja porque tinha um pedaço, por exemplo, a lateral de uma CPU, que não estava contado. Então, a gente não considera aquele bem fisicamente. Todos os bens que fisicamente não foram identificados com as tags e com uma descrição, eles foram incluídos no relatório do boletim de ocorrência. E eles vão ser dados baixa por extravio, porque a gente não tem como considerar o que aconteceu com um bem lá de 87, que é o que consta, a maioria de bens antigos. Porque eu vi o que nós estávamos fazendo naquela oportunidade, regularizando uma situação de outros casos, que a gente não sabe o que aconteceu. Mas tudo bem, já fiz o meu registro, ok. Só uma outra pergunta. Nós estamos fazendo uma troca de móveis nos gabinetes, não é isso? Não, nós não estamos fazendo uma troca de móveis nos gabinetes. Nós estamos retirando os bens. A maioria seria para a administração. Alguns gabinetes, alguns móveis estavam quebrados, que está sendo substituído, mas não são todos os gabinetes. Muito bem. Então, nós não está sendo uma troca de móveis. A senhora já está me respondendo. Então, nós não estamos tendo um gasto com móveis que nós trocamos aí nesse ano mesmo. Não, nenhum móvel que tenha a capacidade de ser utilizado está sendo trocado. Não, maravilha, então. Obrigado, doutora. Por nada. Inclusive, esses móveis que nós já recebemos, todos eles podem e também ter acesso aqui nesse sistema, tá? Hoje nós não temos nenhum bem na Câmara que não esteja tagueado e com a descrição, nota fiscal, foto e que esteja patrimoniado definitivamente. Alguma dúvida? Já finalizei aqui a questão da apresentação. Quem quiser ter um acesso, né? Eu estou até devendo esse acesso já pelo site da Câmara. Eu vou até colocar porque já não está disponibilizado, tá? Ok, presidente. Foda. Solicito ao presidente da reunião Cachaça, reunião conjunta das comissões estabelecendo a pauta. Não tem jeito de pegar isso aí, não?
Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar a Rosa aí. Que aula, hein, rapaz? Era demais. Parabéns, tá, Rosa? Muito bem explicativo aí. Presidente, outra pergunta que eu vou fazer. Esse projeto de resolução que deu entrada hoje, os demais vereadores vão entrar com emenda nele ou vai ser só ele aí do jeito que está mesmo que nós vamos avaliar? Sabe me falar? Porque se for entrar com emenda, tem que entrar essa semana logo aí, né? Para dar tempo hábil aí para a nossa relatora analisar direitinho e dar o parecer aí. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela rede social, pelo canal. Senhor presidente, eu dei entrada ontem no novo regimento interno da Câmara Municipal. E, segundo o nosso regimento agora, o nosso regimento atual, tem um prazo de 10 dias para que venha a ser feita emenda, para que os vereadores venham estar colocando emenda, venham estar dando análise mais aprofundada no projeto. Só que a gente já está bem no limite, vamos dizer assim. Eu gostaria que o senhor colocasse em apreciação do plenário para a gente colocar um prazo, no mais tardar, até sexta-feira, ou então até amanhã, às 5 horas, para que os vereadores venham estar colocando emenda, venham estar propor alguma coisa, alguma alteração, para que, já como a gente vai ter reunião semana que vem, para a gente já estar votando esse novo regimento da Câmara Municipal, já que o atual nosso é bem ultrapassado, a gente teve que fazer várias remendas nele e ficou um regimento Frankenstein, para a gente entrar o ano novo, um novo regimento, para que os vereadores que estão presentes possam estar fazendo parte dessa mudança, desse regimento interno. Bom dia, presidente. Pois não, vereador. Eu pediria ao novo vereador Henry, se porventura ele tem já as mudanças que houve, se você tem um relatório, novo vereador, com relação às mudanças que houve dos artigos, para a gente ser mais rápido e eficaz, se porventura Vossa Excelência teve essa preocupação. Vereador Ticaca, vou dar uma pincelada nos mais importantes que a gente pôde estar olhando, que a gente debruçou, tanto eu como a vereadora, gostaria também de parabenizar a vereadora Suzane, a vereador Márcio Ferreira, que também faz parte dessa comissão, mas o que a gente fez mais mudança, alteração que a gente não tinha no nosso regimento antigo, foi em relação a CPIs, a gente instaurou aqui no novo regimento em relação de CPIs, tem a relação também das comissões, que a gente unificou 2 comissões, era 15 comissões permanentes que tinham aqui no regimento antigo, a gente unificou entre 13, são 13 comissões a partir do ano que vem. Mas, não teve tanto. A gente colocou aqui também em relação à licença paternidade para vereadoras mulheres, não tinha no nosso regimento antigo, já foi discutido em várias outras câmaras do estado de Minas Gerais, a gente colocou nesse regimento interno aqui também. Deixa eu estar lembrando aqui. A gente disciplinou melhor, acho que todas as licenças, vereador Henry, porque elas estavam com muitas lacunas no texto atual. Realmente, vereador. Essas foram as alterações mais importantes, vereador. Dos que já tinha sobre a eleição da mesa, eleição de comissão, posse, permaneceu a mesma coisa, a gente só acrescentou algumas mudanças, mas permaneceu o mesmo. A gente só procurou acrescentar. O que teve mais mudança mesmo foi em relação de CPI, que não tinha, em relação de licença maternidade para vereadoras, que eu até pediria à vereadora Suzane que poderia explicar um pouquinho mais que ela, que foi dessa sugestão, sobre licença de paternidade. No mais, a gente só procurou manter a mesma redação e fazer bem toques pontuais, assim, para não ter tanta mudança no regimento. Para ficar de mais fácil, tanto os vereadores estar podendo ler e estudar, para não ficar aquela necessidade de estar fazendo tanta alteração, tanta emenda. Tanto só, presidente.
Vereador André Leite. Então, presidente, eu continuo insistindo aí se o senhor vai fazer a votação referente à questão do prazo para as emendas aí, porque senão não tem necessidade de eu marcar reunião para segunda-feira, uma vez que a pauta já foi esgotada. Também acho que é melhor colocar a apreciação do plenário aqui, o pedido do vereador Henrique Santos, para que possamos colocar a emenda até na próxima quinta-feira, na parte da manhã, vereador? Sim. Quarta. Oi? Até quinta-feira? Até quinta-feira? Quinta-feira, então, até meio-dia, a colocação de emendas. Peço os vereadores manifestem seus votos favoráveis ou contrários por meio eletrônico. Voto vereador César. Está aprovado 10 votos. Então fica aí até quinta-feira, meio-dia, para apresentação de emendas para o regimento interno. Marca a próxima reunião ordinária para o dia 29 de dezembro, às 9h30, com a seguinte ordem do dia: leitura da ata da correspondência recebida, indicações, requerimentos, projetos de resoluções e leis que deram entrada nessa casa, e votação de projetos de lei. Posso marcar a minha, não? Demora aí, agora você já dançou. Vereador, pode marcar para o senhor, então. Então tá bom. Então, marco a próxima reunião ordinária conjunto de comissões para segunda-feira, dia 28, às 9h30, para discussão, até então, do projeto de resolução 013 e as prováveis emendas. No mais, muito obrigado a todos. Um abraço. Questão de ordem, presidente. Vereador Paulo Bigodinho. Senhor presidente, é para pedir inclusão na próxima pauta de reunião aí, do projeto de resolução que vai votar o relatório da CPI da Coab. A partir do recebimento aí, que o senhor protocolar lá, eu já incluo. Ok, senhor presidente. Obrigado. Então, agradeço ao público que nos assistiu aí, servidores dessa casa, os senhores vereadores, senhora vereadora. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada esta reunião.